Olá a todos, vamos dar continuidade à nossa série O Caminho de Deus para a Recuperação. Na semana passada, nós falamos sobre rendição, como a Bíblia nos mostra lá em Romanos, que devido à nossa decisão de caminhar totalmente no caminho oposto ao caminho de Deus, que Deus propôs e nos criou para andar nele, nós nos tornamos inimigos dele, né? Quando nós desprezamos Deus, os planos que ele tem para a gente, a forma de viver, e nós vivemos do nosso jeito. Nós nos tornamos, assim, inimigos dele. E é uma guerra. E quando... e se eu quero sair dessa guerra, acabar com essa guerra com Deus, eu preciso me render. Eu preciso me render em relação ao meu estilo de vida, ao meu pecado, à minha dependência, à minha compulsão. Então nós vivemos do nosso jeito, tentamos do nosso jeito e chegamos num ponto em que eu tenho que tomar uma decisão. Vou continuar lutando contra Deus, forçando a barra, continuando a viver com essa prática. Então a semana passada aprendemos sobre essa importante postura de render-se a Deus, parar de realmente tentar levar adiante algo que não faz parte da vontade dele. E hoje nós vamos falar sobre decisão, ação. Toda decisão, ela precisa de uma ação, né? Sem ação, a decisão não serve de nada. E essa mensagem, ela vem junto com a rendição. A rendição a Deus, ela tem que vir junto de uma decisão de aceitar o seu convite de restauração, o seu convite de uma nova vida, de um novo caminho. Então você não só tem que se render, parar de lutar, baixar suas armas, desistir de caminhar com os erros, enfim, mas eu tenho que tomar também uma decisão de caminhar com Deus. Então vamos falar sobre isso. E o passo, né, dentro desse princípio, dessa mensagem sobre decisão é decidirmos entregar nossas vidas e nossas vontades aos cuidados de Deus. Então, quando eu me rendo a Deus, eu estou decidindo. Se essa rendição não estiver atrelada a uma decisão de se entregar a Ele, não serve de nada. Então, uma decisão, ela é medida pela quantidade de ação que você executa em função dela. Então não adianta você tomar uma decisão ali meio duvidoso, uma rendição pela metade, tipo assim, eu naquela situação me rendo pela metade. Eu sei que isso não existe, mas tem gente que pensa que pode fazer dessa forma, meio que se render, meio que tentar ainda caminhar um pouco do meu jeito. Uma decisão, ela é medida pela quantidade de ação que você executa em função dela. Então, quanto maior for a decisão, maior é a ação ela exige. Então, a decisão de se render, de se entregar a Deus, é uma decisão que precisa de uma ação bem efetiva. E, vamos dizer assim, uma ação continuada diante disso. Eu gostaria de conversar aqui, na verdade trazer por que eu preciso tomar uma decisão? Eu preciso me entregar, eu preciso me render. Falamos sobre se render, a questão de nós somos inimigos de Deus, mas eu quero falar aqui mais diretamente sobre onde começou isso, onde começou essa separação entre nós e Deus, o que causa tanta dificuldade. Deus lá no Gênesis, quando Ele nos criou perfeito, sem pecado, sem defeito nenhum. E Ele deu uma ordem ao homem. Ele disse:
Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então Deus criou o homem, criou um jardim para ele cuidar. O jardim representa ali, vamos dizer assim, a Terra, o planeta. Foi o início, a Terra era sem forma e vazia. Deus criou ali criou tudo, as plantas, os animais. E ele plantou um jardim. Deus plantou um jardim, porque toda a Terra acabou de ser criada. E o jardim é algo especial. O jardim é um lugar onde Deus quer que a gente esteja. Um lugar perto dele, um lugar agradável. Então o jardim era um lugar agradável que Deus tinha criado para o homem cuidar e ele começar a tomar essa postura de governante da terra. E ele disse para o homem: olha, você pode comer de qualquer fruta, menos do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que você comer dessa fruta, você vai morrer. Então essa liberdade que Deus deu ao homem, ela necessitava de uma... para que o amor do homem a Deus, vamos dizer assim, fosse testado, Deus não poderia criar o homem como robô, sem poder errar em nenhum momento. Para que a relação entre Deus e o homem fosse por amor, e o amor é uma escolha, Deus teria que dar uma escolha para ele andar sobre outros caminhos. E essa escolha era o quê? Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o homem conhecia o bem e o mal por meio de Deus. O homem conhecia o que era o bem e o que era o mal por meio de Deus. Deus que dizia: isso aqui é bom, isso aqui é mal. Quando era mal, o homem já rejeitava. Quando Deus dizia: isso é bom, então eu quero. Mas ele deixou lá o homem com essa árvore para que ele pudesse, como uma escolha para ele. Ele poderia escolher: quero andar nos caminhos de Deus, Deus me ensinando o bem e o mal, andando nesse caminho, ou eu vou andar nos meus próprios caminhos, eu conhecendo o bem e o mal por mim mesmo. O problema é que o homem não tem competência para conhecer o bem e o mal por si mesmo. Por isso que Deus diz: se você comer, certamente morrerá. Mas é uma escolha sua. Você que escolhe. Eu já estou dizendo para você, como eu estou lhe ensinando desde então: isso é bom, isso é mal. O que é mal traz morte. O que é bem, o que é bom traz vida. E a árvore do bem e mal, conhecer o bem e o mal por si mesmo, traz a morte. Mas você escolhe. Você tem esse poder de escolher. Então a Bíblia disse que, em Gênesis, continuando, que existia um ser, né, a serpente, que é Satanás, que é um anjo que há muito tempo atrás havia escolhido desafiar Deus, ser maior do que Deus. Ele ousou, ele quis, e ele foi expulso da presença de Deus. E esse ser se apareceu em forma de serpente e ele tentou Eva. Olha só o que diz aqui: ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. A ela perguntou a mulher. E ela perguntou à mulher. Então a serpente falou com a Eva: foi isto mesmo que Deus disse? Primeira coisa que o diabo sempre faz: ele coloca em dúvida o que Deus diz. Então ela diz: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? E aí, respondendo a mulher: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário vocês morrerão. Então a Eva sabia que aquilo ali, que a árvore do conhecimento do bem e do mal não poderia ser comida. E aí o que a serpente fez? Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Certamente não morrerão. Então o diabo sempre faz isso. Ele sempre tenta
dizer o contrário do que Deus diz. Por isso que é chamado diabo. Diablo são duas coisas. Então, o diabo sempre fala de forma dúbia, de forma enganosa, porque ele mentiu aqui, diz, olha, certamente não morrerão. No dia que vocês comerem, os seus olhos vão se abrir e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então ele enganou Eva, porque na verdade os olhos deles iam se abrir, mas não porque eles seriam como Deus, mas que eles iam pecar e iam morrer espiritualmente. E eles já eram como Deus, porque Deus disse lá, faremos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Então, o homem era semelhante a Deus, ele não era Deus igual a Deus, acima de Deus. Então a serpente ali veio com essa proposta, tentou Eva. E continuando, e veio a queda, né? Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, além disso ser desejável para dela se obter discernimento, tomou seu fruto e comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Então a mulher caiu na tentação. Ela poderia ter sido olhado, ouvido o que a serpente falou e rejeitado. Fala, não, Deus disse que no dia que eu comer eu vou morrer e eu não quero morrer, eu quero continuar andando com o Senhor. Mas ela tomou a decisão dela. Ela decidiu ouvir a serpente ao invés de ouvir Deus. Tomou do fruto, aquele fruto começou a atraí-la pela proposta da serpente e ela comeu a fruta. E no próximo versículo diz, os olhos dos dois se abriram, como disse a serpente, e perceberam que estavam nus, mas abriram o quê? Para vir a vergonha, o medo ao seu coração. Então o pecado sempre traz uma dessas consequências, medo, vergonha. E a Bíblia diz, então juntaram folha de figueira para cobrir-se, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Então o pecado sempre faz isso, sempre faz o homem se esconder de Deus, fugir de Deus. Isaías diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então o fato de eu andar no meu próprio caminho, cometendo atos e atitudes que estão fora desse projeto de Deus, isso me afasta a cada dia. Então o caminho, o nosso próprio caminho, o caminho que não é o caminho de Deus, é sempre o caminho para longe de Deus, é um caminho que me afasta de Deus. Existe o caminho que me faz andar junto com Deus, que é o projeto dele pra gente, e é isso que o caminho, essa série, o caminho da recuperação, quer nos trazer. E existe esse caminho que é longe de Deus. Então cada vez que eu tomo uma atitude diferente da de Deus, você se afasta dele, a cada decisão. E aqui mostra no início isso aconteceu. O homem comeu, viu que estava nu, teve vergonha, teve medo de Deus e se escondeu. Então toda vez o pecado faz a gente se esconder de Deus, faz a gente se esconder da palavra de Deus, faz a gente se esconder do povo de Deus, faz a gente se esconder de momentos de relacionamentos com Deus. Por isso tem gente que não quer nem saber. Tem gente que fica ali e tal, tolerando, mas tem gente que está tão assim que ele não quer nem saber, porque isso faz nos afastar. Então nesse momento o homem morreu espiritualmente. O homem morreu espiritualmente. Deus diz, aquele que certamente morrerá. Se você comer, você certamente vai morrer. Então o homem morreu espiritualmente. Aquilo que ligava o homem a Deus, que trazia discernimento ao homem para entender o plano de Deus, morreu. Morreu. E Deus expulsou aquele homem do jardim. E ele teve que, a vida dele foi mais sofrida e mais difícil. E hoje o homem continua nessa caminhada de uma vida difícil, de sofrimento, de problemas. Por quê? Porque está andando fora dos caminhos de Deus. E qual é a sentença para essa atitude do homem? Além de sair da presença de Deus, além de viver uma vida agora difícil,
né, sofrida, com muitos problemas. Qual é a sentença além disso? Então disse o Senhor a Moisés, lá em Êxodo 32, 33, aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Então Deus nos criou eternos, minha alma é eterna. Esse meu corpo aqui está morrendo. Desde que eu nasci, cresci, ele tem um tempo de duração. Mas a minha alma, meus pensamentos, o que eu penso, o que eu sinto, os sentimentos, as emoções, elas são eternas, vão durar para sempre. E ele diz que aquele que pecar, eu riscarei do meu livro, eu riscarei da minha presença. Ele vai viver eternamente longe de mim. Como diz aqui em Romanos 3,23, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, aquele que pecar certamente morrerá. 6,23. Romanos 6,23 diz, todo aquele que pecar, o pecado gera morte. O salário do pecado é a morte. E Romanos 3,23 diz que todos pecaram. Na verdade, todos os humanos pecam. Desde nascença. Já nasce ali nessa maldição de Adão. De já caminhar e já nascer sem o Espírito que nos liga a Deus. E que nos faz entender esse caminho de Deus. Então o homem nasce já andando no seu próprio caminho. O homem já nasce andando no seu próprio caminho. Mas Deus, pelo seu grande amor, Ele nos providenciou uma possibilidade de a gente voltar para os seus caminhos. Esse é o início do caminho, esse aqui é o ponto focal e principal do caminho da salvação. É importante você sair da negação? É importante você entender a sua natureza pecaminosa? É importante você entender que Deus existe, que Ele pode te salvar? Você se render? Mas o principal quem fez foi o próprio Deus, quando Jesus morreu na cruz por nós. E essa atitude de Jesus nos trouxe a possibilidade de voltar ao caminho do Senhor, de voltar para Ele, de agora ter a possibilidade de não viver só aqui com Ele, mas a viver eternamente. Olha o que Romanos 10,4 diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê, todo o que crê. Então o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio para pagar esse preço, essa pena que nós deveremos pagar, que é a morte eterna. Ele pagou com sua vida. E todo o que crê nessa salvação ou nessa justificação vindo de Jesus Cristo, todo aquele que crê, ele é justificado. Olha aqui Romanos 10,9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então nós não tínhamos como pagar pelos nossos próprios pecados, porque o salário do pecado é a morte. E eu não tenho condições de pagar. Mas Deus diz o seguinte, olha, olho por olho, dente por dente, sangue por sangue, vida por vida. Apenas uma vida sem mancha, sem pecado. Apenas alguém perfeito poderia resgatar o homem que um dia foi perfeito. Então o único que poderia nos substituir era o Filho de Deus. Por isso que Jesus Cristo veio em carne para poder me substituir, eu, um homem de carne. Jesus veio em carne e osso, o Filho de Deus, o próprio Deus. Encarnou como homem para me substituir na minha morte. Por isso que ele teve que morrer na cruz, para ele morrer no meu lugar. Por isso que diz, aquele que confessar com sua boca que Jesus é Senhor e em seu coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Que você acreditar que Jesus fez isso, morreu para lhe salvar, morreu para pagar os seus pecados, você será salvo, como diz aqui na palavra. João 3,16 diz aquilo que eu falei, ó. Deus amou o mundo, por isso que ele deu o seu filho. Então esse amor de Deus que levou ele a entregar o seu próprio filho. Esse amor de Deus, porque Deus poderia ter apenas deixado o homem sofrer as consequências da sua decisão. Mas pelo seu amor ele teve misericórdia. E ele fez o quê? O seu grande amor fez o quê?
fez lhe dar o seu único filho. Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tal, tão grande, que deu o seu filho, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, juntamente com Deus. Essa é a grande mensagem do Evangelho. E o que eu preciso fazer? Confessar. Confessar que você tem andado nos caminhos. Você se rendeu, eu me rendo, eu não quero mais. Eu confesso que eu tenho andado como inimigo de Deus, vivendo o meu próprio jeito, fazendo as coisas da minha própria cabeça, sendo autossuficiente. Mas agora reconheço que existe um Deus que me criou. Existe um Deus que me criou, que eu preciso obedecê-lo, eu preciso me render, mas existe um pecado, existe um preço para ser pago. E eu também reconheço que Jesus pagou por esse preço. E agora eu posso me unir com Deus novamente. Então você precisa confessar isso. Confessar que agora você não quer mais andar sozinho. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou entre os mortos, será salvo, como o texto que já lemos. Você precisa confessar. Olha o que Mateus diz. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, quando eu confesso a Jesus Cristo, confesso que Jesus Cristo morreu no meu lugar, e eu acredito que isso aconteceu, e eu me entrego a minha vida para Ele, Jesus vai me confessar diante de Deus. Eu preciso me comprometer, não só confessar como se fosse algo que Deus fizesse e agora está tudo bem, mas é uma confessar e é uma entrega. O confessar é confessar que Jesus é Senhor, então eu me entrego a Ele como seu servo. Então eu me comprometo, se eu sou servo de Deus, eu me comprometo agora com Ele. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Então eu me comprometo e peço a Deus me ajudar. E eu me entrego mesmo nos braços do Senhor. Porque Jesus disse: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Então entregue-se. Essa decisão depende dessa ação de você. Fazer o que primeiro? Qual é a ação? Primeiro, confessar. Qual é a ação? Se comprometer, fazer um compromisso. Qual é a ação? Se entregar. E todas essas coisas vão depender o quê? De atitudes. Mas nós vamos falar mais sobre essas atitudes de acordo. Mas se você que está me ouvindo nunca fez esse compromisso, nunca fez essa entrega, nunca entendeu por que eu tenho que entregar minha vida para Jesus Cristo, o que Jesus Cristo fez, eu queria convidá-lo a você fazer essa entrega, fazer se confessar a Jesus Cristo, a Deus, se confessar a Deus, se comprometer e entregar sua vida a Ele. Se você quiser fazer isso comigo agora, eu vou orar e você pode repetir essas palavras, mas é a sua oração. Se você quiser, ore assim comigo. Deus, diga o seu nome todo. Eu confesso que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço do meu pecado e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E que a sua morte, Deus, pagou pelo meu pecado. Eu confesso, Senhor, que eu estava andando num caminho totalmente errado, mas agora eu me entrego a fim de andar nos teus caminhos. E eu me comprometo a fazer o que tiver dentro do meu alcance para cumprir, Deus, agora esse chamado de ser servo e filho do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez essa oração de coração e confessou com a boca e creu no coração, agora você é filho de Deus. Procure uma igreja, procure alguém, na verdade, nesse tempo. Procure alguém
mande uma mensagem no comentário do YouTube que nós entramos em contato com você. Que Deus abençoe. Vamos orar só mais uma vez para encerrar. Obrigado, Deus, por esse momento aqui. Abençoa, Deus bendito, todos os teus filhos, todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que estão na tua presença, lutando para fazer a tua vontade e caminhar no teu caminho, o caminho da recuperação. E nos ajuda, Deus, a fazer a tua vontade todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima.